Olá, bem-vindo ao quarto dia do nosso devocional. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo, compartilhando dessa jornada extraordinária, que é descobrir o real propósito, descobrir a real missão que eu temos aqui neste mundo. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para sempre que o nosso vídeo vier para o ar, você vai ser notificado e não perder, para estar sempre conectado nessa jornada de 42 dias. Então, meu coração fica quentinho e agradecido por todas as mensagens que eu tenho recebido, por conta do impacto que esse devocional está causando. E é só o começo, nós estamos no quarto dia. E hoje com o tema Criado para ser eterno. Olha que forte. E aí começa com uma citação de Eclesiastes que diz assim: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. É muito além do que nós vivemos aqui nesta terra. Nós estamos aqui para algo muito maior. Às vezes é que nós não nos damos conta. Vamos refletir sobre isso neste encontro de hoje. E aí, Abraham Lincoln traz uma citação que diz assim: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Porque nós estamos aqui neste mundo vivendo por um período. O que nos aguarda além deste mundo, deste tempo, é algo muito maior. E quando nós temos a clareza, quando nós temos a certeza, quando nós temos o discernimento do que nos aguarda lá, nós conseguimos entender verdadeiramente o que nós devemos fazer aqui. E aí ele continua: esta vida não é tudo que temos. Nós precisamos olhá-la e fazer aquilo que nós podemos fazer de melhor. Mas o que nós plantamos aqui, a colheita será depois. E lembre-se, a comida que você come não sustenta o outro, e a comida que o outro come não sustenta você. Então, os seus atos, você vai responder. As suas ações, boas ou más, você vai responder. E aí ele continua: a vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, é a pré-escola, diz o autor Rick Warren. Um exame prático para a vida na eternidade. É um treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima, porque você viverá aqui neste mundo a casa dos 100 anos. É isso que nos espera. Mas existirá sempre a eternidade. Seu tempo aqui, como disse Thomas Browne, apenas um parênteses na eternidade. Você foi feito para ser eterno. E a Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo a sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre ser anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente a esse desejo. Por isso, nós não queremos morrer. Por isso, nós queremos ficar aqui. Porque Deus nos condicionou à imortalidade. Porque é isso que nós vamos viver quando nós voltarmos para casa. Aqui é um lugar de passagem. E quando o autor, traz essa anáfora de você colocar como uma pré-escola o que você vive aqui, essa analogia que ele traz de você estar no pré-treino para que depois você vá para o jogo de verdade lá na eternidade. Aqui você está aquecendo suas ações, aquecendo a sua mente, aquecendo seu espírito, aquecendo seu corpo, para que você tenha verdadeiramente o discernimento do que fazer e da escolha que você faz para você ter a vida na eternidade. Lembre-se disso. E o autor ainda continua: um dia, nosso coração irá parar de bater. E olha que interessante,
Nós não queremos que isso aconteça com ninguém que nós amamos. E olha como nós somos egoístas. Achamos que é meu filho, é meu marido, é minha mãe. Não é. Quem nos criou é que é o dono de tudo isso. Tanto a materialidade quanto as pessoas que nós amamos. Nós seríamos muito egoístas em achar que Deus não pode recolher as pessoas que nós amamos porque são boas demais. Deus também quer as pessoas boas do lado dele. E nós só estamos voltando para casa, porque lá verdadeiramente é a nossa casa. Lá é a eternidade onde nós vamos passar a maior parte do nosso tempo. Então, parar com essa ideia egoísta de achar que tudo que nós amamos tem que ser nosso. Olha o apego. Apego, e quando você se apega em pessoas ou em coisas, você esquece que o seu Deus é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo acerta, que é aquele que é o Deus da imortalidade, é o Deus do impossível, é o Deus uno e trino. Ele sim é o dono de todas as coisas, nós não somos. E quando você se apega a pessoas ou a bens materiais, você está substituindo a divindade, que é só dele. Fique atenta a isso. E depois ainda continua. A Bíblia diz: de fato nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é nosso corpo aqui na terra, esta barraca, Deus nos dará para morarmos nela uma casa lá no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Na eternidade é que nós vamos verdadeiramente viver, e como será lá, nós não sabemos. É um mistério que nós só vamos saber quando nós formos para lá. E quando nós formos, a gente não volta para dizer como é para aqueles que ficarem. E ainda, Levis disse: existem apenas dois tipos de pessoas, as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que dizem a Deus, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você escolhe viver sem Ele aqui, você também está escolhendo viver sem Ele lá. Então, olhe para a sua vida. Lembre-se que você foi criado para viver no eterno. Você está deixando Deus dirigir a sua vida. Verdadeiramente, você tem um Deus, ou você está colocando a divindade em coisas terrenas? Reflita sobre isso. E ainda tem outra citação que é muito interessante, que fala assim: quando você compreender plenamente que na vida há muito mais apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância numa perspectiva nova. Quando você aprende a olhar o aqui e o agora como um presente, como uma dádiva. Quando você aprende a olhar para o outro com amor, com compaixão, você entende verdadeiramente o que você veio fazer aqui. E ainda, você precisa entender que a eternidade, nós não sabemos como é. E aí, aqui, o autor traz uma pergunta e logo uma reflexão. Como será a eternidade com Deus? À luz da eternidade, lá na eternidade, os valores mudam. Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. Olha a comparação disso. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Esse versículo aqui é fabuloso. O que Deus preparou para você que ama o Senhor é algo magnífico, que olhos humanos nenhum viu, que jamais o seu cérebro imaginou.
Reflita sobre isso. O quão grandioso é o nosso Deus e o que Ele preparou para nós. Depois ele continua: entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que, neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos como os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, como areolas, trocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus, e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Isso é de arrepiar. Imagine Jesus falando com você e dizendo: vem, meu filho, vem para o reino. Vem para o reino que Deus preparou para você desde a criação do mundo. Olha como isso é forte. Olha como isso é fabuloso. Olha como isso é sobrenatural. E depois, Levías expressa o conceito de eternidade na página de de seus livros, das Crônicas de Nárnia, que é uma série, né, que inclusive tem filmes. E aí ele coloca, eu vou ler essa citação, que diz assim: para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa da primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra. E quando você cumpre esse propósito, fazendo o que Ele quer que você faça, honrando, tendo princípios, fazendo boas escolhas, você está dando um passo para alcançar a eternidade ao lado do nosso Pai, ao lado do Cristo, que tanto nos ensina em sua passagem neste mundo. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. Quando você perde alguém ou quando você ouve uma notícia de que alguém morreu, você pensa, o que virá depois? E aí parece que todo momento que nós vivemos, em que nós estamos vivos com a correria do dia a dia, nós esquecemos que é para lá que nós também vamos. E nós não devemos temer. Se nós fazemos o que precisa ser feito, se você faz o que precisa ser feito aqui, você não precisa ter medo da eternidade, porque você já está garantindo um lugar lá. Então, ouça essas palavras, reflita sobre elas e no seu coração, no mais íntimo do seu coração, que só o Espírito Santo conhece, diga a Ele o que falta para você caminhar segundo os preceitos da palavra de Deus, para estar caminhando em direção à eternidade. Reflita sobre isso. E aqui ainda diz: assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir, a eternidade. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Será o primeiro capítulo de uma linda história. Se assim você decidir viver. E aqui ainda tem uma citação da Bíblia que é muito interessante, que é um comentário que tem na Bíblia que diz assim: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o último dia. Olha só. Viver o hoje intensamente como uma dádiva, se preparando para o último dia. Olha que coisa linda, que coisa magnífica. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é: há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Mas você precisa viver o aqui e o agora para começar
a pensar na sua vida na eternidade. O versículo para memorizar é este, de 1 João 2,17, que diz assim: Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Ou seja, você vai viver a sua história, porque aqui é só a capa, é só o primeiro capítulo. E a pergunta para meditar é: já que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual a única coisa que devo começar a fazer para caminhar para o eterno? Você já se parou para perguntar qual é a sua única coisa? O que você deve verdadeiramente não fazer mais para caminhar em direção ao eterno? E o que você deve começar a fazer para caminhar em direção ao eterno? Reflita sobre isso. Pense, responda a estas perguntas, olhe para a sua vida, humilhe-se, volte-se para o pó, para que o seu coração seja tocado com muita humildade, com o coração pleno, com coragem, com muita verdade, para que ele mostre a você, para que ele traga sabedoria e discernimento, para você dar um passo de cada vez e cada dia viva como se fosse o último dia de vida e caminhando em direção ao eterno. Vamos pensar sobre isso neste dia. Conte comigo. Escreva aqui o que você refletiu sobre este dia 4, esse dia tão importante, que é falar sobre a eternidade, sobre a morte, que é algo que as pessoas temem em falar. E muitas vezes, se você vive segundo a palavra de Deus, você sabe que quando a sua vida aqui acaba, é que verdadeiramente começa. E o que você planta aqui é o que você vai viver lá. Então, reflita sobre isso e eu vejo você amanhã, no dia 5.